Bom dia. Antes de qualquer coisa, respire fundo, porque talvez ninguém saiba da guerra silenciosa que você enfrentou dentro de si esta noite. Talvez por fora você tenha tentado parecer forte, mas por dentro existe um cansaço que só Deus conhece. Há pessoas ouvindo esta oração agora mesmo enquanto lutam contra pensamentos pesados, medo do amanhã, ansiedade pelas contas, conflitos dentro de casa, dores na alma e perguntas sem respostas. E nesta segunda-feira, 25 de maio, Deus mandou esta oração até você por um propósito. Não foi coincidência. Foi Deus entrando no seu amanhecer, antes mesmo do sol nascer completamente. Talvez você tenha acordado sem vontade. Talvez você tenha pegado o celular, procurando uma palavra que segurasse seu coração por mais um dia. E o Senhor está dizendo agora: filho, filha, eu ainda estou aqui. A Bíblia diz no livro de Salmos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa manhã carrega algo diferente. Existe uma visita espiritual acontecendo na sua vida agora. Enquanto você ouve esta oração, eu quero que você escreva nos comentários com fé: Deus está lutando por mim. Escreva isso, porque quando você declara pela fé, seu espírito se fortalece. E se esta oração tocar seu coração, já deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Todos os dias existe uma oração preparada para fortalecer sua alma logo ao amanhecer. Você não vai caminhar sozinho. Pai amado, nesta manhã de segunda-feira, nós nos colocamos diante da Tua presença com o coração aberto, sem máscaras, sem esconder as dores. O Senhor conhece cada pensamento que ninguém ouviu. O Senhor viu as lágrimas silenciosas da madrugada. O Senhor sabe das batalhas internas que essa pessoa está enfrentando. Meu Deus, existem pessoas ouvindo esta oração enquanto travam guerras dentro da própria mente. Pessoas que sorriem para os outros, mas por dentro estão cansadas de lutar. E hoje, o Senhor manda dizer: não desista agora. Existe alguém ouvindo esta oração chamado Marcelo, motorista de aplicativo em Campinas, São Paulo. Nos últimos meses, ele pensou em desistir de tudo porque as dívidas aumentaram. O casamento entrou em crise e ele começou a acreditar que tinha fracassado. Mas numa madrugada, ele ouviu uma oração como esta, dentro do carro, parado num posto de gasolina, chorando sozinho. E naquele instante ele falou: Deus, se o Senhor ainda estiver comigo, me dá um sinal. Naquela mesma semana, portas começaram a se abrir. Não porque a vida mudou de um dia para o outro, mas porque Deus primeiro restaurou a força dentro dele. É isso que o Senhor faz. Antes de mudar o cenário, Ele fortalece o coração. Talvez hoje você também esteja cansado de lutar sozinho, cansado de fingir que está tudo bem. Mas esta oração está entrando na sua casa para quebrar o peso espiritual que tentou parar sua vida. Toda a opressão emocional, toda a tristeza profunda, toda a palavra negativa lançada contra você, toda seta de desânimo, seja quebrada agora, em nome de Jesus. Deus, visita esta pessoa nesta manhã. Entra dentro dessa casa agora com tua paz. Toca essa mente cansada. Abraça esse coração ferido. Levanta quem já não consegue mais acreditar em si mesmo. Porque existem pessoas ouvindo esta oração enquanto enfrentam batalhas invisíveis. Há mães preocupadas com os filhos, pais aflitos sem saber como pagar as contas, pessoas tentando recomeçar depois de uma traição, homens fortes por fora, mas destruídos emocionalmente por dentro. Senhor, sopra a vida novamente. Que esta segunda-feira não seja marcada pelo medo, mas pela Tua presença. E eu sinto fortemente algo de Deus agora. Alguém começou esta manhã pensando que seria apenas mais um dia difícil, mas o Senhor vai surpreender essa pessoa. Uma ligação inesperada. Uma resposta que parecia impossível, uma porta que estava fechada, um alívio chegando sobre a alma. Porque quando Deus entra na batalha, tudo começa a mudar. Se você crê nisso, escreva agora nos comentários: eu entrego minha segunda-feira nas mãos de Deus. E envie esta oração para alguém que precisa de força nesta manhã. Talvez exista uma pessoa perto de desistir, e esta oração pode ser exatamente o abraço que ela precisava receber hoje. Pai,
Nós continuamos esta oração acreditando que o Senhor ainda realiza milagres. Mesmo quando a mente diz para desistir, a voz de Deus continua dizendo: continue, eu estou segurando você. Em nome de Jesus, amém. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração agora com o coração dividido entre a fé e o medo. Por fora tentam continuar caminhando, mas por dentro existe uma batalha constante dizendo: e se nada mudar? Talvez essa pessoa já tenha orado tantas vezes pela mesma situação que começou a perder as forças. Talvez ela esteja cansada de esperar uma resposta, cansada de lutar por um casamento que parece frio, cansada de trabalhar sem ver resultados, cansada de carregar preocupações que ninguém percebe. Mas nesta manhã, Deus está entrando exatamente no lugar onde você mais sente dor. O Senhor não abandonou você. Mesmo no silêncio, Ele continua trabalhando. E eu quero que você ouça isso com atenção. Há momentos em que Deus permite o deserto não para destruir alguém, mas para reconstruir por dentro aquilo que a dor tentou matar. Talvez hoje você esteja emocionalmente esgotado. Talvez existam pensamentos dizendo que você não vai conseguir vencer esta fase. Mas o Espírito Santo manda dizer agora: você ainda vai testemunhar milagres que hoje parecem impossíveis. Receba isso no seu coração. Pai amado, toca agora nas emoções desta pessoa, porque há feridas escondidas que ninguém conhece. Há noites mal dormidas, há crises silenciosas, há pessoas vivendo no automático enquanto o coração grita por socorro. Meu Deus, quebra agora todo o peso espiritual colocado sobre esta vida. Toda a ansiedade excessiva, todo o medo do futuro, toda a angústia acumulada, toda a opressão da madrugada, seja repreendida agora em nome de Jesus. Senhor, acalma a mente dessa pessoa, porque existem batalhas que começam primeiro nos pensamentos, e há alguém ouvindo esta oração enquanto luta contra si mesmo todos os dias. Talvez essa pessoa sorria diante dos outros, mas sozinha ela desaba. Talvez ela esteja tentando ser forte por todos, enquanto ninguém percebe que ela também precisa de colo, cuidado e força. Mas Deus vê. Deus viu as lágrimas que ninguém viu. Existe uma mulher chamada Renata, enfermeira em Belo Horizonte, Minas Gerais. Durante meses ela cuidou de todos ao redor, mas não conseguia mais cuidar da própria alma. Trabalhava exausta, chegava em casa sem forças e começou a sentir um vazio profundo dentro de si. Uma manhã, antes de entrar no hospital, ela ouviu uma oração no celular sentada dentro do ônibus. E enquanto chorava baixinho, ela disse: Deus, eu só preciso sentir que o Senhor ainda está comigo. Naquele dia, nada mudou imediatamente ao redor dela. O hospital continuou cheio, os problemas continuaram existindo. Mas algo aconteceu dentro do coração dela. A presença de Deus devolveu forças para continuar. Porque às vezes o primeiro milagre não é a mudança do cenário. É Deus impedir que você desista no meio dele. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. O inimigo tentou convencer você de que não existe saída. Tentou fazer você acreditar que sua história terminou na dor. Mas esta oração está sendo usada por Deus para reacender esperança dentro da sua alma. Então não entregue sua paz ao medo, não entregue sua fé ao desânimo, não entregue seu futuro às mentiras da ansiedade, porque Deus ainda está escrevendo capítulos que você não viu. Pai, entra agora nesta casa, passeia pelos cômodos deste lar, remove toda a atmosfera pesada, toda a tristeza constante, todo espírito de confusão, briga, desgaste emocional e desânimo. Que esta segunda-feira seja marcada pela tua presença. Eu profetizo sobre esta vida, onde havia peso, haverá alívio. Onde havia choro, haverá consolo. Onde havia medo, haverá direção. Onde havia portas fechadas, Deus começará a abrir caminhos. E enquanto você escuta esta oração, eu quero que você faça algo pela fé. Coloque a mão sobre o coração e diga: Senhor, eu não vou desistir. Diga isso mesmo cansado. Diga isso mesmo ferido. Porque Deus honra quem continua acreditando no meio da batalha. E eu quero pedir algo importante.
Se esta oração está falando com você, inscreva-se agora no canal e deixe seu gostei. Muitas pessoas chegam aqui carregando dores silenciosas, e cada oração compartilhada pode alcançar alguém que estava prestes a perder a esperança. Escreva também nos comentários: Deus vai me dar forças para vencer, porque sua declaração de fé hoje será testemunho amanhã. Senhor, nós continuamos esta oração acreditando que o teu poder é maior do que qualquer luta emocional, espiritual ou financeira. E mesmo que esta pessoa esteja fraca agora, o Senhor será a força dela. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, enquanto esta manhã continua começando, existe uma guerra invisível acontecendo dentro de muitas pessoas que escutam esta oração agora. Porque há momentos em que o maior combate não acontece ao redor, mas dentro da alma. É a luta entre continuar acreditando ou desistir silenciosamente. Talvez essa pessoa esteja cansada de esperar uma mudança. Talvez ela esteja lutando para não perder a fé depois de tantas decepções. Há pessoas ouvindo esta oração enquanto carregam dores que nunca tiveram coragem de contar para ninguém. Mas o Senhor conhece tudo. O Senhor conhece o coração que está machucado pela rejeição. Conhece o vazio deixado por uma despedida. Conhece a aflição de quem não sabe como vai sobreviver financeiramente. Conhece o medo escondido atrás de um sorriso. E nesta manhã, Deus quer tocar exatamente nessas áreas feridas, porque o Senhor não ignora lágrimas sinceras. Talvez você tenha começado esta segunda-feira pensando: eu não sei até quando vou aguentar. Mas escute isso com atenção. Deus não trouxe você até aqui para abandonar sua história no meio da luta. Ainda existe propósito para a sua vida, ainda existe esperança para a sua casa, ainda existe resposta chegando. A Bíblia diz que Pedro começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade. E quantas vezes nós fazemos isso? Olhamos tanto para os problemas que começamos a esquecer do tamanho do Deus que está conosco. Há pessoas tão feridas emocionalmente que perderam a capacidade de acreditar em dias melhores. Mas esta oração está sendo usada por Deus para arrancar o peso que se acumulou sobre sua mente. Pai, visita agora quem está emocionalmente sobrecarregado. Toca essa pessoa que anda chorando escondido no banheiro, no quarto, dentro do carro ou antes de dormir. Porque existem lágrimas que ninguém vê, mas o Senhor vê todas. Existe um homem chamado André Luiz, vendedor ambulante em Salvador, Bahia. Durante a pandemia, ele perdeu quase tudo. As vendas caíram, as dívidas aumentaram, e ele começou a sentir vergonha de olhar para os próprios filhos por não conseguir dar a vida que desejava. Certa madrugada, sentado sozinho na calçada de casa, ele ouviu uma oração dizendo: Deus ainda não terminou sua história. E aquela frase entrou tão forte dentro dele que ele começou a chorar como uma criança. Não porque os problemas desapareceram naquele instante, mas porque pela primeira vez em muito tempo ele voltou a sentir esperança. Meses depois, André testemunhou que Deus abriu portas inesperadas e restaurou não apenas sua vida financeira, mas também sua dignidade. Porque quando Deus começa a agir, Ele toca primeiro o coração. Talvez hoje seja o seu momento de recomeçar por dentro. Talvez Deus esteja restaurando forças que o sofrimento tentou arrancar de você. Então não permita que o desespero fale mais alto que sua fé. O inimigo quer cansar sua mente para parar seu futuro. Quer fazer você acreditar que nada vai mudar. Mas Deus manda dizer hoje: você não está sozinho nesta batalha. E eu sinto algo forte agora. Existe alguém ouvindo esta oração que quase desistiu de tudo nos últimos dias. Você pensou que ninguém entenderia sua dor, mas Deus entendeu cada lágrima silenciosa. E nesta manhã o Senhor está abraçando sua alma. Receba paz sobre sua mente agora. Receba força para continuar. Receba direção para tomar decisões. Receba renovo espiritual dentro da sua casa. Pai amado, quebra agora toda a palavra negativa lançada contra esta vida. Toda inveja, toda maldição,
todo espírito de derrota, toda opressão que tenta sufocar essa pessoa emocionalmente, caia por terra agora em nome de Jesus. Que esta segunda-feira seja o começo de um novo tempo espiritual, que essa pessoa volte a dormir em paz, volte a sorrir com sinceridade, volte a acreditar que o Senhor ainda faz milagres. E se você crê que Deus está falando com você nesta oração, escreva agora nos comentários: eu creio que Deus está cuidando de mim. Escreva com fé, porque sua declaração fortalece não apenas você, mas também outras pessoas que estão lendo e lutando suas próprias batalhas silenciosas. E eu quero te pedir mais uma coisa. Compartilhe esta oração com alguém que precisa de força hoje. Talvez exista uma pessoa perto do limite emocional, e Deus queira usar você para levar esperança até ela. Senhor, nós continuamos esta oração acreditando que nenhum sofrimento é maior do que o teu poder. E mesmo quando a luta tenta nos enfraquecer, a tua mão continua sustentando cada passo. Em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, chegamos ao final desta oração, mas não ao final da esperança. Porque quando o Senhor entra em uma vida, até aquilo que parecia perdido começa a florescer novamente. E nesta manhã de segunda-feira, eu creio que algo espiritual aconteceu dentro de muitas pessoas que ouviram esta oração até aqui. Talvez os problemas ainda existam ao redor, mas existe uma força nova nascendo dentro da alma. Existe alguém ouvindo esta oração que começou o dia esmagado emocionalmente, mas agora sente um pequeno alívio no coração. Isso é a presença de Deus tocando você. Porque o Senhor não prometeu ausência de batalhas, mas prometeu estar presente em cada uma delas. E há momentos em que tudo o que uma pessoa precisa não é de respostas imediatas, mas de forças para continuar mais um dia. Pai amado, eu te apresento agora cada vida conectada nesta oração, cada homem, cada mulher, cada família, cada coração cansado. Visita agora quem está lutando contra a tristeza profunda. Visita quem perdeu a motivação para viver. Visita quem se sente sozinho mesmo cercado de pessoas. Visita quem está carregando preocupações financeiras, emocionais e espirituais. Meu Deus, entra onde ninguém consegue entrar. Toca nas memórias dolorosas. Toca nas feridas escondidas. Toca nos pensamentos cansados. Toca no coração que está quase desistindo, porque só o Senhor conhece as guerras silenciosas travadas dentro da alma humana. Existe uma senhora chamada Dona Célia, costureira aposentada de Goiânia, Goiás. Depois de perder o marido, ela passou meses sem conseguir encontrar sentido na própria vida. Os dias ficaram silenciosos demais e a solidão começou a sufocar seu coração. Todas as manhãs, ela sentava na cozinha, olhando para uma cadeira vazia. Até que um dia, ouvindo uma oração pela internet, ela escutou alguém dizer: Deus ainda está sentado à mesa com você. Ela começou a chorar profundamente. E naquele instante sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz. Hoje, Dona Célia testemunha que Deus restaurou sua alegria de viver pouco a pouco. Não apagando as lembranças, mas preenchendo o vazio com presença. E talvez seja isso que Deus esteja fazendo com você agora. Talvez o Senhor esteja entrando exatamente nas áreas quebradas da sua alma para reconstruir aquilo que a dor tentou destruir. Então não permita que a tristeza tenha a palavra final. Não permita que o medo governe seus pensamentos. Não permita que o sofrimento faça você esquecer quem Deus é. Porque o Senhor continua sendo especialista em recomeços. Pai, eu declaro agora que esta semana será protegida pelas tuas mãos, que nenhuma arma preparada contra esta vida prosperará, que todo mal escondido será afastado, que portas de provisão irão se abrir, que haverá paz dentro desta casa, que haverá força emocional para continuar caminhando. Eu profetizo que notícias boas chegarão, que caminhos serão alinhados, que aquilo que parecia travado começará a se mover. E mesmo que hoje essa pessoa ainda não consiga enxergar tudo claramente, o Senhor já está trabalhando nos bastidores.
porque Deus nunca abandona os que clamam sinceramente. Agora eu quero que você faça um ato de fé. Se esta oração falou com sua alma, escreva nos comentários: Deus vai me sustentar nesta semana. Escreva isso com fé. E enquanto você comenta, leia também os comentários de outras pessoas e ore por elas, porque ninguém vence sozinho. E eu quero te pedir algo muito importante. Se você chegou até aqui, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Todos os dias existe uma oração preparada para fortalecer sua manhã, renovar sua esperança e lembrar você de que Deus continua cuidando da sua vida. Deixe também o seu gostei e compartilhe esta oração com alguém especial. Você nunca sabe quem está precisando ouvir uma palavra de força hoje. Pai amado, obrigado porque mesmo nas segundas-feiras difíceis, Tua presença continua sendo nosso abrigo. Obrigado porque quando tudo parece pesado demais, o Senhor segura nossa mão e nos faz continuar. Que esta pessoa termine esta oração sentindo paz, proteção e esperança renovada. E que ao longo deste dia, ela perceba pequenos sinais do Teu cuidado em cada detalhe. Nós entregamos esta segunda-feira em Tuas mãos, confiando que o Senhor já está preparando milagres que ainda nem conseguimos imaginar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.